Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Aqui tem João de Barro, pinta-filgo, pinta-roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bem-te-vi. Aqui tem tantandurinha, cambaxirra, quero, roxinol e juriti, que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho, matador de passarinho. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Senhoras e senhores, torcedores de elite, o Baltimore Ravens está vindo com tudo. Esse Baltimore Ravens de 2023 é muito real. E é isso, estamos empolgados. Quem não subiu no trem do hype, aproveita que ele já tá partindo, hein? Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Manuela Cardoso. Boa noite, Manu. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite quem tá nos ouvindo. Foi um jogo muito bom, foi basicamente perfeito pro Ravens. É claro que teve alguns probleminhas que a gente vai comentar, mas assim, no geral foi muito bem. E também começar falando que tá tudo bem com o Giba, quem tivesse se preocupado, né, por causa de sábado, tá tudo bem com o Giba, ele tava comentando com a gente também no grupo, então, pelo menos pra alguém, o final de semana foi perfeito, esportivamente. Quem não está bem nesse momento sou eu, porque são 8h20 da noite, Vasco e Botafogo nesse exato momento, mas aqui a gente é dedicado ao trabalho, então vamos falar sobre 37 Baltimore Ravens, 3 Seattle Seahawks. Nem o mais otimista torcedor do Baltimore Ravens esperava uma sapatada. O Baltimore Ravens passou o carro. Rolou problema de pássaro lá no MT Bank Stadium. Vamos comentar sobre tudo que deu certo, algumas coisinhas que estão incomodando, impressões sobre esse Baltimore Ravens aí que engrenou na temporada. Tudo isso depois dos recados. Bora lá! Recados rápidos, galera, e é o seguinte, a gente sabe, você sabe, eu sei, que domingo é dia de ficar em casa, é dia de não arranjar compromisso nenhum, porque é dia de futebol americano, é dia de colar no sofá e assistir a rodada. Principalmente você, torcedor do Baltimore Ravens, é dia de passar raiva, é dia de passar nervoso, porque se não for sofrido, não é Baltimore Ravens, certo? Só que nós sabemos que tem compromisso que às vezes é inadiável, é aquele churrasco que já tinha sido combinado meses antes, é aquele passeio no shopping, é almoço na casa da sogra e tudo mais. E aí vamos pensar, você tá em um lugar público, você tá num aeroporto, tá numa rodoviária, tá num parque, tá no shopping e pô, vai começar o jogo e caramba, e aí você vai e conecta naquele Wi-Fi aberto que tá vulnerável a ataque. Você vai parar para assistir o jogo, parar para ver o Lamar Jackson brilhar e pô, tem os seus dados roubados. E se você tá achando que é exagero, deixa eu te contar uma coisa, só no Brasil, tá bom? 1 milhão de pessoas já tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker, tá? E esses pontos públicos são os preferidos, porque eles têm pouca vulnerabilidade, então é fácil você perder senha de algum site importante, você ter seus dados roubados, CPF, cartão de crédito e tudo mais, ainda mais que hoje em dia todo mundo paga com o cartão de crédito no celular, então é complicado, né? É complicado. E aí agora você tá pensando, Cleverton, por que você tá querendo me falar, cara?
Aí você tá pensando, Cleverton, beleza, mas por que você tá contando isso? Por quê? Porque agora para você assistir o seu jogo tranquilinho, sem problema, em qualquer lugar e se sentir mais protegido do que o Lamar Jackson atrás da linha ofensiva do Baltimore Ravens, eu convido você para conferir a mais nova parceira aqui da Casa do Corvo e da FN Network, que é a Surfshark. Surfshark, se você não conhece, é um serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado, ok? E com a gente, a Surfshark agora quer te apresentar a Surfshark One. O que é o Surfshark One? É o maior serviço completo de segurança para você poder navegar em paz, tá? Para você assistir seu joguinho, para você fazer as suas transações bancárias e tudo mais, porque além da VPN, de mascarar o seu acesso, o Surfshark também traz proteção antivírus, ok? Para você se blindar de qualquer tipo de ataque, de malware, enfim, vírus, tá? Além disso, tem adblock para bloquear aqueles anúncios chatos pra caramba também. O Surfshark tem um banco de dados muito especial para avisar você quando estiver acessando um site que já teve vazamento de dados, para você inclusive saber se seu dado já foi vazado ou não e se proteger quando você estiver navegando. E possui também inclusive um buscador próprio, para quando você estiver fazendo aquela pesquisa, você não vir com aquele monte de propaganda e aquele monte de ad que o Google te empurra. É uma pesquisa limpa, uma pesquisa idônea, tá bom? Então tem um pacotão de coisas, um pacotão de utilidades para você navegar com tranquilidade. E inclusive, já que estamos falando de VPN, você acessar aquele conteúdo que não tem aqui no Brasil, que só tem lá no exterior, como por exemplo a NFL Plus. Tem tantas coisas legais na NFL Plus que só tem para quem está nos Estados Unidos. Você pode ir lá ligar a VPN e usar, porque você consegue fácil acessar os serviços dele se você configurar certinho, tá bom? E nem é complicado, é só você simplesmente falar um local que você quer e pronto, tá conectado no IP dos Estados Unidos. Aqui na Casa do Corvo é importante porque o Baltimore Sun, por exemplo, é bloqueado por região, então a gente precisa ter um acesso com outro IP para poder acessar notícias do Baltimore Ravens, para a gente poder trazer coisas legais para vocês, ok? E aí, essa parceria, ela precisa ser coroada com uma baita de uma promoção, ok? Você que está escutando a Casa do Corvo vai ganhar 5 meses grátis de Surfshark se você assinar este mês com o link que vai estar na descrição desse episódio, tá bom? 5 meses de todo esse pacotão, tá bom? Cleverton, é muita coisa, cara, eu só quero VPN. Pode ir lá então na Surfshark, cara. Tem planos a partir de R$10 por mês, ok? Com o melhor custo-benefício de VPN que você vai encontrar no Brasil, ok? Vem surfar na internet de forma segura com a Surfshark. E aí você pode assistir seu joguinho no shopping, pode assistir seu jogo na praça, e aí você pode comemorar, fazer fuar em praça pública que não vai ter problema, tá? Seus dados vão estar protegidos, certo? Agora sim, recados rápidos, recados padrão. Você que está escutando a Casa do Corvo, quer ajudar a gente a se tornar maior e manter esse negócio todo no ar, não só podcast, a gente está fazendo bastante trabalho em vídeo, o YouTube aí a gente está acumulando bastante coisa, textos toda semana, tá pelo menos saindo 2 textos, quer ajudar a gente a manter esse trabalho, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Links na descrição. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e o que você puder ajudar, nós ficamos muito agradecidos. Lembrando que apoios a partir de R$10 participam do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Você participa de sorteios exclusivos, participa de discussões de pauta para os podcasts e para os vídeos e para os textos. E tem uma galera muito maneira lá, isso que é importante, tá bom? Vem ser torcedor de elite. É só vantagens. Não quer se comprometer com apoio mensal recorrente? Tudo bem, você pode fazer a sua doação via Pix, casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, qualquer quantia tá valendo. Cleverton, não posso ajudar financeiramente, então você vai fazer o seguinte: primeiro, segue a gente nas redes sociais, ok? No Meta, Facebook, Instagram, @Casa do Corvo BR. Nas outras redes é @Casa do Corvo. E
nas plataformas de podcast, internet afora, Spotify, Apple Podcast, tudo mais. Tem lá uma ferramenta de avaliação? Então avalie a gente, deixa seus comentários, deixa sua estrelinha, porque assim nós alcançamos mais pessoas e conseguimos aumentar a nossa audiência, alcançamos mais torcedores, tá bom? Não se esqueça, a Casa do Corvo é membro da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre beisebol, World Series tá aí, hein? Tem podcast de NBA que tá começando, vai bombar agora. Tem podcast de hockey e, é claro, a maior rede de podcasts não poderia estar fechada com outra, senão a maior rede de artigos de esportes, licenciada, inclusive, pela própria National Football League, a Sport America. Infelizmente, a promoção de Halloween já acabou quando tiver saído esse programa, mas você pode conferir todos os outros demais produtos que tem na Sport America, tá bom? Então, se você quer incrementar a sua torcida, não só a torcida do Baltimore Ravens, mas se você torce para algum outro time na NBA, algum outro time no beisebol, dá uma olhada lá, porque é quase certeza que vai ter um produto para incrementar a sua torcida, tá bom? sportamerica.com.br. E, meu Deus do céu, dessa vez eu falei demais e vocês querem ouvir sobre a vitória do Baltimore Ravens, né? Então bora lá, vamos para a pauta. Antes da gente conversar, Manuela Cardoso, eu queria fazer aqui um apelo a respeito de um tweet que apareceu na timeline do nosso querido Corvão Mil Grau. Ele veio aqui falando que estava esperando o novo episódio da Casa do Corvo, obviamente, como ouvinte está cobrando aqui o nosso trabalho. E eu queria dizer pro Corvão, um abraço para você, meu amigo, e para todos os demais ouvintes, que eu me solidarizo. Corvão que também é vascaíno. Corvão que também é vascaíno. Estamos sofrendo junto aqui, hein? Estamos sofrendo junto. Eu queria dizer que eu me solidarizo com isso, porque eu chego segunda-feira também, depois de uma vitória dessa, eu também quero escutar algum podcast da Casa do Corvo, mas algum podcast sobre o Baltimore Ravens. O que sobra? Sobra a Casa do Corvo. Ah, Cleverton, mas tem o Pro Football, mas tem o The Playoffs, mas tem o Zona FA, mas tem não sei o quê. Mas eles só vão falar 10 minutos, porque tem muito jogo pra falar. Aí tem o jogo Londres, aqui Sunday Night Football, teve o jogo quarta-feira, e o Baltimore Ravens fica onde? Fica relegado a um pequeno espacinho nos demais podcasts. Então eu faço apelo a você que está escutando, abra a concorrência, por favor. Eu quero chegar segunda-feira, eu quero também abrir o Spotify, ver lá e saiu o episódio, sei lá, do Corvão da Massa para falar sobre Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. Eu também vou ficar muito feliz porque eu vou saciar a minha vontade também de ouvir sobre o Baltimore Ravens. Porque quem que vai falar sobre o Baltimore Ravens? É a gente, né? Sou eu, é a Manu, é o Giba, é o Gélio. Então façam esse favor para mim e criem aí um podcast concorrente para eu poder ouvir sobre Baltimore Ravens e matar essa vontade da qual eu compartilho do Corvão Mil Grau. Ele tem a Casa do Corvo, eu nem isso eu tenho porque eu tenho que gravar, né? Então é isso, ainda mais assim, aqui ainda tem, né, aqui, ainda bem que eu conto com o apoio dos meus três amigos aqui, a Manu, o Giba e o Gélio, porque do outro lado aqui tem esse idiota que manja pouco do americano. Sendo bem realista aqui, dos quatro eu me ponho no meu lugar de que assim, eu sou o entusiasta, né? Os especialistas aqui, graças a Deus, eu sou muito bem acompanhado. Feito esse desabafo, e já foram lá 5 minutos de podcast com mais recados, já começamos 10 minutos. Manu, agora sim, vamos ao que interessa. Eu quero começar na parte baixa do programa pra gente ir progredindo aos poucos e principalmente falar do ataque, porque a defesa tem mostrado aí bons resultados desde sempre, a gente vai chover no molhado em cima disso. Eu tava vendo um debate no grupo do Baltimore Ravens, do qual eu faço parte, não é o Boteco, eu não sei se essa discussão chegou ao Boteco, mas
isso? Muito se fala do quê? O ataque tá rodando bem, o jogo aéreo tá funcionando, que é uma maravilha. Inclusive, já que falamos de boteco, teve até uma discussão a respeito do volume de jardas, né? Não chegou a 300 jardas o Lamar Jackson, mas pro inferno as 300 jardas. O importante é a vitória. Mas tem um ponto que não funciona ainda direito no ataque do Baltimore Ravens, que são os fumbles. E aí, essa manhã, pensando com os meus botões, eu vim refletindo que fumble é um negócio que nós precisamos de olhar caso a caso, principalmente nos jogos anteriores. E nesse jogo em específico, foram 3 situações de fumble que são muito específicas. E por que eu falo que tem que ser caso a caso? Nem todo fumble é sinônimo de displicência. Toda displicência tem o potencial de gerar um fumble, mas nem todo fumble é fruto de uma displicência. Eu quero olhar para os 3 que tiveram nesse jogo e eu quero pensar em como solucionar. O primeiro, esse sim é fruto de uma displicência claríssima, que foi o fumble do Odell Beckham Jr., um cara com experiência, um cara rodado em NFL como ele. Deveria saber que assim, busque o contato ou proteja bem a bola se você for querer fazer mais alguma coisa para ganhar espaço em campo. Aquilo que ele fez ali foi digno de calouro. Ali ele tava jogando flag. Exatamente. Tava jogando flag, pode ir para as Olimpíadas 2028. Acho que 24 não tem ainda, né? Vai ficar só para 2028. Ok, né? Isso aí é questão de puxar a orelha. Mas tem o fumble do Justice Hill, se eu não me engano, naquele handoff de um RPO, a bola cai e nós sabemos que as mãos do Justice Hill essa temporada não estão confiáveis, tá? Também é uma questão de displicência, questão de treino, é questão de reforço. O Harbaugh, a gente sabe que detesta esse tipo de coisa, então imagino que cada semana é um puxão de orelha diferente. Ele precisa treinar essa técnica, precisa saber que tem que cuidar bem dessa bola. E aí vem o terceiro ponto, tá? Que é o que a gente vai tratar aqui, que é as mãos do Lamar Jackson. E aí quando nós falamos das mãos do Lamar Jackson, alguns casos às vezes ele não tá cuidando bem da bola, talvez. A gente pode até pontuar e trazer alguns aqui. Outros casos não tem como o Lamar Jackson cuidar disso, que foi o que aconteceu nesse jogo. O fumble que o Lamar Jackson sofre, ele tá ali procurando os alvos dele, no momento que ele vai fazer o passe, vem alguém e toma a bola da mão dele. Não vou lembrar quem que é o defensor de Seattle que faz isso. Só que se a gente lembrar o lance, um ponto fundamental, e que a culpa do Lamar Jackson é quase toda eximida. O Lamar Jackson sofre o fumble pelo lado esquerdo ali. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Então eu vou clarear as coisas aqui. Eu tô com o PFF nesse momento e eu tô olhando a tabela de pressões permitidas. O Ronnie Stanley, ele é o líder em sacks cedidos dessa linha ofensiva. Ele fica em segundo em hits, né, atrás apenas do John Simpson, e ele é também o líder em apressamentos, ou seja, às vezes em que o Lamar Jackson teve que apressar o passe, ele é o líder com 14, e em pressões permitidas ele também é o líder com 21, ou seja, o Ronnie Stanley nesse momento, ele é o elo fraco dessa linha ofensiva. E eu digo mais, antes de vir aqui para gravar, e nossa, eu já tô falando demais, eu vou passar para você, mano, mas é que eu quero botar isso para fora. Se chegar semana que vem o Harbaugh falar, vamos bancar o Ronnie Stanley, semana que vem é Patrick McCarry que vai atuar na ponta esquerda da linha. Pra mim tá ok, porque a temporada do Ronnie Stanley, isso está se refletindo em alguns fumbles que o Lamar Jackson sofre. A temporada do Ronnie Stanley tá abaixo, e se tem alguma coisa que precisa ser corrigida para além do cuidado que esse time tem que ter com a bola quando tá no ataque, é justamente do lado esquerdo, porque um cara que já foi pro bowler e tudo mais, tem uma carreira muito brilhante. 2023, se tem alguma coisa que não está funcionando no Baltimore Ravens, lamentavelmente é o left tackle, é o Ronnie Stanley. Eu concordo totalmente com você, acho que a tua pontuação foi bem correta, assim. O caso do fumble ali do Lamar nem foi muito culpa dele, foi mais culpa que ele não teve nenhuma proteção, né, foi no lado cego dele. Eu fui ver, quem forçou foi, acho que é Bryce Mayfield, um jogador que depois eu fui dar uma olhada nos perfis do Seahawks e estavam falando que foi uma grata surpresa, assim, tipo, foi uma das melhores coisas que aconteceu no jogo, foi ele aparecer no jogo, né, forçando esse fumble, por exemplo, e pelo jeito ele apareceu em outros momentos, tal, então eu fui ver aqui, ele tem 5 tackles, com mais uma assistência, então ele realmente ele teve algum destaque, assim, pra defesa de Seattle, mas assim, o Stanley, ele realmente ele não tá legal, né, a gente já tinha comentado isso uma vez aqui no podcast, ele não tá legal, não sei se ele não tá se sentindo bem, se ele tá jogando lesionado e daí com isso ele não tá conseguindo performar do jeito que ele gostaria de performar, né, que
tem esse fator, né? Tem muitos jogadores que eles não conseguem jogar bem porque estão com uma unha encravada, né? Ou com gripe mesmo. E isso acontece e isso interfere e parece que o ano inteiro do Ronnie Stanley até agora tá sendo isso. Ele não se recuperou bem de uma lesão e tá sofrendo com isso e ele tá sendo displicente por conta disso, né? Ele não tá conseguindo segurar direito, ele não tá conseguindo fazer o gatilho na hora certa, né? Não tá conseguindo chegar no defensor na hora certa, ele tá sendo muitas vezes defendido, né? Acho que é a melhor forma de falar, né? Então, assim, não tá legal nesse sentido, né? Eu concordo contigo. Eu também, se o Harbour falasse que ele vai ser bancado, eu não sentiria tanto esse pesar. Até porque ele colocaram, eu não sei quem colocaram agora, mas colocaram um jogador na linha em alguns momentos do jogo, né? Então, pra substituir o Stanley. Então, assim, eu acho que o Ravens deveria ter buscado, inclusive, por um left tackle. Não sei se o mercado tá bom pra isso. Honestamente, eu não faço a menor ideia sobre isso. Mas se o Ravens poderia ter buscado, se foi erro do DeCosta nesse sentido, ou se eles estão confiando demais no Ronnie. Então, assim, é uma coisa a se preocupar. Até pro ano que vem, né? A gente tem que ver como é que vai estar no ano que vem o Ronnie, porque, assim, poxa, isso é pra ser uma temporada única ruim, assim, sabe? Tipo, não é pra ser uma temporada que vai se estender, um contagioso, né? Então, esperamos que não seja isso, né? Que seja só uma temporada ruim, uma temporada que ele realmente esteja sentindo alguma coisa que não tá dando certo. Mas, no geral, assim, ali, o fumble, eu acho que em nenhum momento desses 3 fumbles não foi nenhum culpa do Lamar, né? Que foi quase um strip sack, só não foi strip sack porque ele não foi sacado, né? Mas o fumble que foi forçado na mão dele, ele, tipo, não tinha o que ele fazer ali, né? Ele tava, como você falou, ele tava procurando o alvo dele, ele tava confiando na linha dele e levou um tapinha na bola, né? Então, não tinha muito problema ali nele. O do handoff, eu acho que, assim, eu digo que não foi muito culpa dele, mas tem uma parte de culpa dele, porque eu lembro que teve uma outra jogada que ele hesitou na hora de fazer o read option, né? Tanto que acho que deu errado, e tava bem na beirada do campo, assim, foi um negócio que me deu uma agonia de ver, que foi depois do punch perfeito, assim, do Seahawks, que eles deixaram umas 3 jardas pra end zone, assim, o Ravens, daí a primeira jogada foi uma read option e acho que o Lamar deve ter lido errado, alguma coisa assim, ele hesitou, eu sei que ele hesitou, quase deu merda de sofrer um fumble ali mesmo e quase que foi derrubado dentro da end zone, então quase deu merda 2 vezes. E daí teve essa outra read option com o Hill, que ali eu acredito que ele tenha hesitado também, porque no momento eu pensei nisso, que ele deu uma hesitada, mas assim, o Hill também acho que ele foi um pouco apressado para poder pegar essa bola, né? Então acabou que as 2 coisas se juntaram e aconteceu o fumble. Mas é uma coisa que o que a gente comentou algumas vezes passadas também nos 10 tacos, em vários outros lugares, é que o fumble não foi decisivo, né, nessa partida. E é isso que a gente pensa, tipo, o Ravens tá com esse problema de turnover, né, tá com esse problema de devolver a bola pro time estando no ataque, de maneira que não é a correta, né, não é por punch. Então, assim, é que minimiza esse dano, né, e aí a defesa foi muito bem de realmente não ter conseguido, não ter deixado o ataque do Seahawks progredir muito. Mas, assim, e se por acaso você enfrenta um ataque um pouco melhor, né, um pouco mais ajeitado, um pouco mais explosivo, né, alguma coisa assim, daí você sofre com isso. Ou mesmo sem ser explosivo, porque foi o caso contra o Colts, né, você dá a bola pros caras e tua moral vai toda lá embaixo e você acaba perdendo o jogo por conta disso, né, então esse é o maior problema do ataque. Eu acredito que o ataque hoje ainda precisa de melhorias, né, mas eu não sei se você vai abrir mais um parênteses sobre o ataque pra falar, mas assim,
tá dando um gosto de ver o que o Ravens tá fazendo hoje em dia, assim, com o ataque, mesmo tendo, eu acho que o Gelli comentou isso no Boteco. Esse jogo contra o Browns, que vai ser o próximo, vai ser o maior, a nossa prova de fogo se esse ataque vai conseguir performar bem contra uma boa defesa, né, que é a defesa do Browns. Então, até o momento tá muito legal, mas eu ainda quero que eles se provem, né, então é basicamente isso. Olha, levando em conta que, pelo menos eu não lembro da defesa do Browns desfalcada no jogo de ida, vamos dizer assim, né? Mas a gente já enfrentou a defesa dos Browns lá em Cleveland, saímos com a vitória, então eu acho, eu vou colocar um asterisco nessa afirmação do Gelli, mas por uma questão de perspectiva, porque é um time que deu 2 sapatadas em líderes de divisão, o Detroit Lions e Seattle Seahawks, ambos com campanha positiva, então eu acho que o time tem todas as condições de segurar a peteca contra o Cleveland Browns, Myles Garrett e tudo mais. Mas o que eu queria destacar do ataque, agora que coloquei esse elefante branco para fora, 2 observações. A primeira, o quão é satisfatório nós termos um corpo de recebedores, que ele é tão versátil e, obviamente, a estrutura que o Todd Monken montou para poder dar volume para esse ataque aéreo ajuda bastante, que o ataque ele vinha muito naquela toada de Zay Flowers e Nelson Agholor. Eles eram quem normalmente apareciam como os principais alvos do Lamar Jackson, e nesse jogo não. Nesse jogo a gente viu um passe pro Nelson Agholor, viu um passe pro Zay Flowers, e isso não foi impeditivo para que o ataque emperrasse. Destaque pro crescimento que o Rashad Bateman vem tendo durante essas semanas, né? Nesse jogo foram 3 recepções para 28 jardas totais. O Odell Beckham Jr., inclusive, parabéns pro aniversariante, 5 recepções para 56 jardas e finalmente estreou com um touchdown. Inclusive, é preciso fazer um vídeo falando sobre os números do contrato do Odell, que ele tem ali 1 milhão no contrato, que é por rendimento. Vamos ver que pé que tá isso aí. E é claro, e aí eu vou fazer um elo com outro ponto que eu queria falar. Por mais que o Baltimore Ravens ele tenha ter adotado um pouco essa nova filosofia de melhorar o jogo aéreo e tudo mais, ele não abandonou aquilo que funciona, que é primeiro a química do Lamar Jackson com o Mark Andrews. O Mark Andrews foi um fator muito de desafogo desse ataque, isso se retratou no box score, 9 recepções para 80 jardas. E obviamente, um ponto é a química do Lamar com o Mark Andrews e o outro é o jogo corrido, onde o Gus Edwards sambou, né, anotou, se eu não me engano, acho que 2 touchdowns nessa partida, se não me engano, foram 2 ou 3, alguma coisa, foram 2 touchdowns nessa partida. O cara conseguiu ali 5 carregados, 52 jardas, e algo que é muito surpreendente, que é o Keaton Mitchell, que, cara, ele entra nesse jogo e simplesmente o cara deita os cabelos, como diria o Giba se ele estivesse aqui. 9 corridas, 138 jardas, 1 touchdown. O Keaton Mitchell está voando, e aí, acho que foi você que levantou essa peteca, mano, nós temos 3 jogadores no backfield do Ravens que são complementares entre si, porque cada um tem ali uma valência muito específica. O Keaton Mitchell está mostrando, pode abrir esse espaço do J.K. Dobbins, que era o quê? Pegar uma corrida e que poderia ser para um ganho de 3, 4 jardas e transformar numa big play. Ele fez isso 2 vezes contra Seattle. Eu já ouvi que a defesa contra o jogo terrestre dos Seahawks não é grande coisa, então vamos de cautela, mas se o Keaton Mitchell repete essa atuação em outros jogos, você tem aí um corredor explosivo, você tem o cara que é o heavy runner, né, que é o cara que ele vai pro meio da linha, que ele vai conseguir jardas e superar o contato, superar os tecos, e tem o Justice Hill, que é um híbrido aí, mas que tem a capacidade maior entre os dois. Eu ainda não vi o Keaton Mitchell recebendo passe, mas eu acho que entre esse elenco é o que melhor tem capacidade de receber bolas, fora o Lamar Jackson, né, que aí a gente já não precisa falar mais nada. Pois é, o que eu quis falar ali é que, assim, o que eu percebo bastante desse ataque do Monken é que ele é muito diverso, né, ele é muito dinâmico, toda semana ele parece que ele traz é claro, ele traz um plano de jogo diferente, de acordo com o que a defesa proporciona, mas, assim, é um jogo muito diferente de uma semana para outra, né, tipo, você não vê, assim, poxa, o jogo do Chiefs, né, poxa, o jogo do Chiefs é o jogo contra Mahomes lançando a bola, encontrando
usando principalmente seus tight ends, principalmente o Kelce, né? Então você sabe que vai ser aquilo, mas você diversifica aquilo de acordo com o que a tua defesa traz, né? Então assim, é uma defesa que ela é muito boa defendendo passes, então você vai tentar trazer um pouco mais de corrida para aquilo lá, mas você vai continuar insistindo no passe. Você vai fazer com que o passe ele procure algumas partes da defesa que ela não está coberta, né? Então eles modificam nesse sentido, o sentido de buscar analisar outra defesa, buscar uns buracos naquela defesa e fazer teu jogo um plano de jogo a partir daquilo. O Ravens parece que ele faz isso, só que ele faz além disso, né? Ele faz assim, vamos testar, ver se esse jogador ele vai dar certo fazendo isso, porque o que eu fiquei muito pensativa nesses últimos dias, nessas últimas semanas, você via, o Justice Hill é o nosso primeiro running back, daí na outra semana, é o Gus Edwards, mas voltou pro Justice Hill, sabe, tipo, toda semana é alguém diferente como running back 1, daí nessa semana, teve uma semana que o Justice Hill ele era muito mais acionado nos passes do que na corrida. Essa semana o Gus ele foi, eu vou até ver aqui quantos snaps ele participou, mas a impressão que dava é que ele participava dos snaps só quando era situação de pontuar, né? Mas ele participou de 14 snaps. O Keaton Mitchell também participou de 14 snaps. O Hill, ele participou de 48 snaps, né? Então ali ele seria o running back 1. Mas o Gus Edwards, ele foi muito utilizado principalmente para situações de pontuação, porque ali você usou um jogador, você coloca um running back descansado para pontuar. Eu achei isso excelente. O Keaton Mitchell, eu gosto bastante dele, eu gostei bastante da pré-temporada dele, porque ele demonstrou que ele tem muita aceleração, né? Um potencial de aceleração muito bom, né? Então, ele consegue encontrar espaços e consegue fazer essas big plays, como você bem comentou. Então, assim, foi uma coisa dinâmica. Na semana passada também, foi um time que utilizou muito mais da corrida do que dos passes. Essa semana, o ataque, ele produziu 225 jardas aéreas e 298 jardas corridas. Então, assim, e foram 41 tentativas de corrida e 33 de passe. Então, foi um jogo um pouco mais pra corrida. O Lamar correu bem mais do que as outras vezes, eu acho. Pelo menos ele teve 10 tentativas de corrida, né? Mas ele teve um aproveitamento baixo, foi 60 jardas, enquanto o Keaton Mitchell conseguiu 139 jardas em 9 tentativas, né? Uma coisa absurda. Foi um baita jogo do calor. Mas, assim, o que eu digo é que é muito dinâmico, né? A gente comentou esses tempos atrás como teve um jogo que todos os recebedores do Ravens tiveram uma oportunidade, não foi assim, tipo, um passe cada um. Foi basicamente 3, 4 passes cada um. Agora você vê e você via como os primeiros, o Mark Andrews, o Zay, o Odell e o Bateman. Agora você vê o Mark Andrews, Odell, Likely, o Bateman, o Duvernay apareceu, né? E daí o Zay Flowers, né? Então, assim, você dinamiza, você modifica o teu ataque cada jogo para você testar suas peças, né? E isso deixa cada vez mais difícil de defender. E também outra coisa que eu percebo é que o Monken, ele ajusta muito fácil o ataque durante o jogo, né? Porque tem uma máxima, eu não sei se foi um coach da NFL que eu vi falando isso, que primeiro, a primeira jogada da tua partida, a primeira jogada do ataque, ela é a tua primeira campanha, ela define mais ou menos o que você estudou, todo o seu gameplay para aquele jogo. Então, se ela não dá certo, você vai ter que ir para um plano B, né? Pro segundo plano que você tinha colocado. Você avalia se a defesa estava de acordo com aquilo que você programou, você ajusta aquelas coisas que precisam ser ajustadas, ou você vai direto pro plano B. E o Ravens parece que tem muito disso, sabe? Tipo, as primeiras campanhas parece, em alguns casos isso não acontece, mas
por exemplo, na última semana e nessa semana, as primeiras campanhas não deram muito certo, mas depois disso engrenou e parece que não parou mais, né? O Jordan Stout, por exemplo, ele só esteve presente no campo 2 vezes. Então, assim, o ataque ele só não conseguiu produzir 2 vezes, né? Isso é muito bom. Então, assim, tipo, esse poder de adaptação do Monken é o que me deixa mais feliz de ver ele como o coordenador ofensivo, porque é uma coisa que a gente cobrava bastante do Greg Roman, né? Que ele via que alguma coisa estava dando errado, ele continuava batendo na mesma tecla. Ele via que um jogador estava indo muito bem num jogo, no outro jogo ele não usava esse jogador. Então, assim, o Monken, pelo menos até o momento, ele tem essa visão de ver o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que a gente pode adaptar, o que a gente pode mudar, o que a gente pode testar diferente. Então, acho que eu falei demais também. É isso aí. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple. Bom, eu acho que sobre o ataque não tem muito o que nós reportarmos, né? Eu acho que já demos um destaque geral do que foi esse jogo. Então eu vou passar a página, vou virar a página e vamos falar da defesa. Manu, e querido ouvinte também, se isso aqui é um empolgou, desculpe se o meu erro é torcer demais. Eu não vi Ray Lewis e Ed Reed, infelizmente, gostaria muito de ter visto, mas eu estou vendo Roquan Smith e Dino Stone. Eu estou muito orgulhoso dessa defesa do Baltimore Ravens, defesa que está produzindo números que só a defesa de 2000 produziu, tá? Eu sei que... Ok, voltando à realidade, a gente sabe que o Roquan é um talento geracional e o Dino Stone, ele está fazendo uma boa temporada, apesar de que ele nunca teve muito destaque, mas está mostrando aí um talento muito grande. O que esperar dessa defesa para os próximos jogos? Lembrando que nós estamos falando de uma defesa que, para esse jogo, o Pete Carroll, se eu não me engano, ele tem... Eu tuitei isso hoje, gente. Pete Carroll tem 237 jogos à frente do Seattle Seahawks. Em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a pior marca de first downs conquistados pelo time de Seattle. E foram 6 first downs conquistados nesse jogo com o Seattle. E nessa temporada, nenhum time tem menos de 6 first downs conquistados. De 6 para cima. Nenhum time tem. Quando você tem Tyler Lockett e DK Metcalf, o natural é que se busquem esses dois caras. E eu só lembro de ter visto o DK Metcalf fazendo uma boa jogada em um passe. Um único passe. Que foi o que, inclusive, resultou nos únicos 3 pontos que o Seattle anotou. Ok, talvez, a gente sabe que o Dino Smith, por mais que ele tenha sido uma grata surpresa na temporada passada, talvez ele tenha encontrado um teto. Os outros alvos desse jogo não foram tão produtivos assim, como, por exemplo, Jackson Smith-Njigba, né, que é um outro que sempre se esperou que o Seattle usasse mais e, por enquanto, nada. Mas eu tô errado em empolgar com esses caras, mano. É isso. E eu quero que você me responda se eu tô empolgado. Eu tô errado em empolgar com esses caras. Eu também tô empolgado, tô falando a mesma coisa. Eu falei exatamente a mesma coisa pro Ângelo esses dias atrás. Eu falei, eu não vi Ray Lewis e Ed Reed, mas eu tô vendo Roquan Smith e Dino Stone. Eu falei exatamente a mesma coisa. Então, se isso for um crime, não me prenda que eu também tô. Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime, me prenda agora! Me bota na cadeia! Mas também um outro comentário. Você falou sobre esses 6 first downs. A melhor marca da franquia do Ravens foi 5 first downs que eles cederam em um jogo contra Cleveland em novembro, acho que no dia 26 de novembro de 2000, né? Aquela defesa de 2000. Então, assim, é um feito em tanto. Eu não sei se, foi a última vez que aconteceu
aconteceu eles deixarem tantas poucas primeiras descidas, mas se fazia tanto tempo assim, ou é a primeira vez e tal, mas de qualquer modo, é um fato impressionante. Eu tava vendo as estatísticas aqui naquele report que a gente tava comentando no último podcast, aqueles sumários, né, com todas as estatísticas, todos os snaps, tudo tal, me impressionou duas coisas. A primeira é que as jardas de punch que o Dixon chutou pro Seahawks, estatística de quarterback, ele teve 320 jardas chutadas, né? Então, assim, tipo, é absurdo pra você ver quanto que o Ravens foi eficiente também, que o cara teve que trabalhar naquele dia. E a segunda coisa é que o Ravens ficou em campo por 40 minutos. 40 minutos de posse. Cara, é muita coisa. Não tem como você ganhar um jogo deixando o teu adversário com 40 minutos de posse. E isso também mostra que quando o Ravens quer fazer um jogo demorado, um jogo que gaste relógio, tal, a sua defesa consegue descansar, consegue trabalhar bem. No segundo tempo, ela não diminuiu de ritmo, né? Ela conseguiu conter ainda o ataque do Seattle, tanto que o field goal do Seattle foi no segundo quarto, né? No segundo tempo inteiro não conseguiu fazer nada, né? A jogada de 50 jardas do DK foi maravilhosa também, mas assim, foi aquilo e, sabe, tipo, eles não conseguiram fazer mais nada assim, em cima disso. Assim, o ataque do Seattle, é claro que não era o melhor ataque da NFL, mas era um ataque que, como você mesmo disse, tem alvos que poderiam encher o saco, tem alvos que são perigosos, e o Tyler Lockett mostrou isso, porque ele teve bastante atos, né? Ele teve bastante ações com a bola. Ele foi procurado 8 vezes, só que só teve 3 recepções, mas mesmo assim, tipo, ele conseguiu fazer first downs quando ele recebia a bola, né? E os 3 principais recebedores do Seahawks fizeram isso, né? O DK com essa recepção de 50 jardas, o Smith-Njigba, ele também conseguia fazer primeiras descidas. Então, assim, é um ataque que normalmente ele consegue ser agressivo, ele consegue mover jardas, né? Era a preocupação que a gente tinha também, que ele poderia mover muitas jardas, o Dino poderia procurar o fim de campo, ou se ele não quisesse fazer isso, ele ficar trabalhando bastante nas 10 primeiras jardas e ficar movendo as correntes, ficar gastando relógio e tal. Era uma coisa que ele poderia ter feito. O Ravens conseguiu conter isso, né? Conseguiu conter a sangria, né? É isso que foi muito bom. Que em nenhum momento o ataque do Seahawks foi preocupante pro Ravens, né? Tipo, foi uma coisa que, meu Deus do céu, agora eles vão virar o jogo, agora vai vir a retomada, eles vão conseguir ganhar. Nossa, não teve nenhum momento que você pensasse desse jeito, né? Não teve nenhum susto, né? E isso que é bom. A defesa do Ravens não deixou levar susto nenhum. Teve a jogada de 50 jardas, mas assim, tipo, foi um caso, aconteceu, o DK é um monstro, né? Ele é gigante, então acontece algumas coisas assim. E, cara, assim, o trabalho de pressão em cima do Geno Smith nessa partida foi muito boa. E daí que vem o negócio. Foi comentado aqui diversas vezes por vários anos que o Ravens ele não conseguia fazer pressão em cima do quarterback, não conseguia fazer sack em cima do quarterback, e a gente finalmente tem uma defesa que consegue fazer isso, consegue fazer pressão. O Odafio ele perdeu um sack miserável ali, mas ele estava fazendo pressão. Jadeveon Clowney também estava fazendo, tem feito muita pressão. Os dois não são inimigos do sack, mas eles conseguem fazer bastante pressão. E isso tá fazendo com que o ataque adversário tenha problemas com acertar a bola nos alvos, né? Tem problemas com decisão. E acho que isso é importante também para um time que quer ganhar um campeonato, né? Então, eu acho que tá fazendo muito bem o trabalho deles. Kyle Van Noy, ele se mostrou, ele teve um jogo bom umas 2 ou 3 semanas atrás, voltou a ter um novo jogo bom. Então, assim,
assim, a defesa tá uma maravilha, assim, eu não lembro de algum setor que esteja tão preocupante que a gente precise falar, meu Deus do céu, se jogarem nesse setor, se for depender totalmente desse setor, a gente tá lascado, a gente vai perder jogo, se a gente depender desse setor para ganhar jogos, a gente perdeu. Eu não consigo pensar numa coisa tão cruel assim, né, sabe, tipo, tão pesado assim, porque essa defesa realmente tá muito redondinha, não é de impor o gol do último jogo, ela tá demonstrando isso desde o primeiro jogo, tanto que só teve 2 jogos em que ela cedeu 2 touchdowns, né, então assim, e 4 jogos em que ela não cedeu nenhum touchdown, então, assim, tá uma coisa, tá muito legal de ver essa defesa do Ravens, tá certo em empolgar muito com essa defesa, porque é uma das melhores que a gente viu em anos, então é bom a gente gostar, né, a gente se divertir, a gente apreciar o que a gente tá assistindo. Então, a gente não tem Odafe Owe fazendo sacks e tudo mais, mas nós temos Justin Madabuker, o líder em sacks do Baltimore Ravens com 8, atrás dele Kyle Van Noy, que você tinha dito, com 5, e Patrick Quinn com 4 sacks. Então, se a gente não tem um pass rusher assim estabelecido, pelo menos o Todd Monken tá conseguindo fazer um esquema onde o time consegue farmar, consegue produzir essa pressão, consegue produzir esses sacks, e aí fica por conta dos Eds, fica por conta do Clown ou da Owe, mesmo que eles não consigam finalizar, e a gente já viu o Owe perder assim, uns sacks miseráveis, mas pelo menos essa defesa consegue de algum jeito, com outros jogadores, finalizar a pressão. E se tinha alguma preocupação que no começo da temporada era a secundária, eu digo pra vocês que a secundária, mesmo com o Brandon Stephens, com o Gene Stone e companhia, tá sendo muito bem dada, ainda mais o Kyle Hamilton, que essa parada tá jogando uma beleza, certo? 17 weeks, only one league out of 32 squads, no one's messing with our team. We all bleed black and purple. Vamos fechar por aqui, mano? Bora fechar. Eu queria dizer pra vocês avisarem lá em casa, avisa lá em casa que hoje eu não durmo na zona porque o Vasco ganhou do Botafogo, tá fora da zona de rebaixamento essa noite, então tá tudo certo, tá tudo feliz, durmo tranquilo, durmo em paz, Baltimore Ravens ganhou, tá entregue o podcast. Manu Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, e é isso. É isso, obrigado mesmo pelo convite de novo. Esse jogo foi muito gostoso de assistir, foi muito gostoso de cobrir, foi uma delícia, assim, acho que não teve nenhum problema de muito grave, assim, espero que os próximos jogos sejam mais ou menos assim, mas eu sei que não vai ser, porque o calendário das próximas semanas vão ser bem complicadas, já a próxima semana vai ser um teste um pouco mais perigoso, né, o rival de divisão tá aí tentando uma vaguinha de playoffs, e depois disso, e assim, aproveitem essa vitória de agora, porque eu acredito que vai ser escassa cada vez mais, porque vai ter vários confrontos de prime time seguidos, vai ter confrontos contra times grandes, times fortes, então aproveitem o gostinho da vitória enquanto ela tá ainda suave na boca, porque logo pode sair, ou a gente ter outros, mas assim, com aquele gostinho de não gostei tanto desse jeito, né? Então, é sempre bom uma vitória é uma vitória, né? As derrotas que a gente teve serviram de aprendizado, e acredito que a gente precisa de derrotas, né? Porque poderia estar 9-0? Não, a gente precisa de derrotas para poder saber o que acertar, e o Ravens está conseguindo saber acertar com essas derrotas. E é isso, até a próxima. Eu tinha dito uma vez que a pedreira ia começar a partir de Seattle, e nós começamos muito bem, demos um pontapé muito bem. Agora vem aí mais 3 confrontos de divisão, vem São Francisco, vem Miami, vem os 2 times de Los Angeles. É isso, respira, torcedor. A folga ainda vem depois de 2 jogos, né, e depois de 2 confrontos de divisão. O
que é pra deixar a gente maluco da cabeça. Mas assim, é isso. Vamos aproveitar, vamos comemorar, vamos celebrar, porque estamos aí a um passo do AFC Norte e amigos, que é essa pós-temporada da Conferência Americana. Voltamos ainda essa semana para o preview de Baltimore Ravens e Cleveland Browns, se der certo, tá bom, galera? Um grande abraço e até mais.